Olá, bom dia a todos os amigos, irmãos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos a mais um estudo nesta manhã de domingo. Nossos textos, 1 Pedro 3, 15, 16, diz assim: Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, estando sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nosso tema da nossa série de estudos escatológicos é a gloriosa esperança da segunda vinda de Cristo. Hoje, no capítulo de hoje, estaremos vendo a visão do trono de Deus. E, para tanto, vamos orar. Senhor, nosso Deus, Deus de amor e de misericórdia, mais uma vez nos prostramos em Tua presença, suplicando-te pela direção desse estudo. Que o Teu Santo Espírito nos auxilie a entender as coisas que a Tua Palavra nos revela sobre o tempo do fim desta era presente. E agora, neste momento, Pai Eterno, queremos interceder pelo irmão Hernani, que de seu leito de enfermidade compartilha conosco sua esperança por melhora do quadro de saúde em que ele se encontra. Olha, Senhor, com misericórdia para o teu filho, confortando-o, fortalecendo-o e por tua graça restabelecendo-o para a tua honra e para a tua glória. Isto te pedimos porque conhecemos que és misericordioso, amoroso e poderoso, pela mediação do teu Filho Jesus, homem de dores, que sabe o que é padecer, que tomou sobre si as nossas enfermidades, é que oramos nesse momento. Amém. O livro de Apocalipse engloba toda a revelação sobre o final dos tempos até o último dia. Ele representa o fim do selo do livro cerrado de Daniel, como nós vimos anteriormente. Portanto, quem poderá abrir o livro da revelação selado com 7 selos e desvendar os mistérios que nele se encontram? De fato, se não nos apossarmos da chave que realmente desvenda esses mistérios, os mistérios desse livro, nós não chegaremos a lugar nenhum, ou seja, não conseguiremos compreender o significado do que o livro realmente tem a nos dizer. Estaremos, então, abordando os 5 primeiros capítulos de Apocalipse, como um grande resumo, antecedendo aquele capítulo 6, no qual os selos são rompidos, e ali o livro é aberto, mas lá no capítulo 6. Então, hoje estaremos fazendo esta abordagem desses 5 primeiros capítulos. Então, no capítulo 1, Jesus ele aparece a João numa cena impressionante, como mostra aí
a figura. Ele estava no meio de 7 candeeiros de ouro e vestido com uma roupa talar. O que quer dizer isso? Uma túnica que ia até o seu calcanhar, até lá embaixo nos pés. Tinha na altura do peito um cinto de ouro e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes a latão reluzente, refinado numa fornalha, e a sua voz era estrondosa como a voz de muitas águas. Na sua destra tinha 7 estrelas. Da sua boca saía uma espada, como vocês podem verificar ali na figura, e o seu rosto era como o sol. É uma cena impressionante. Quando João o viu, caiu a seus pés como morto. E o Senhor lhe falou: não temas, eu sou o primeiro e sou também o último. Esta então foi a primeira visão que João teve no Apocalipse. João agora via o Jesus glorificado. Até então, ele imaginava Jesus como um recém-nascido numa manjedoura ou caminhando pelas estradas de poeiras da Judéia, ou como um servo sofredor padecendo numa cruz. Mas Cristo agora está exaltado e extraordinariamente poderoso. Então, João ouviu: escreve, pois as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Eis o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse mostram o conteúdo das cartas que Jesus narrou ao apóstolo João para que fossem enviadas às 7 igrejas, como aparece aí nesta figura. São elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira ou Tiátira, como alguns falam, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas representam os períodos pelos quais a Igreja do Senhor tem passado. As cartas apresentam o retrato da relação de Jesus com as diferentes fases da Igreja ao longo da era cristã. Por meio dessas cartas, Jesus faz elogios, faz advertências, promessas, censuras e também exortações ao seu povo. João teve a visão de Jesus presente no meio da igreja, protegendo-a e cuidando dela, trazendo uma palavra de oportunidade e também de arrependimento, mostrando que ele conhecia muito bem a sua noiva, não só as suas virtudes, mas, claro, também as suas mazelas, os seus pecados. E que, apesar desses seus pecados, ele tem a solução para a sua restauração e santificação. Ao terminar o conteúdo dessas cartas, Jesus adverte a todos os seus seguidores dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Após terminar as cartas aos anjos das 7 igrejas, o cenário muda completamente. Muda-se a cena e João passa para uma nova etapa da revelação. E aí passaremos então ao capítulo 4. No capítulo 4, João vislumbra uma porta aberta no céu e ele é convidado a subir até lá, onde lhe será mostrado as coisas que devem acontecer. Imediatamente João é arrebatado em espírito
e começa já enxergando o trono lá no interior do céu, e nesse trono alguém estava sentado. João agora pôde entender que ali está a autoridade que reina e governa todo o universo. É uma cena assim impressionante, é como se fosse uma cena de cinema, de um filme de sucesso. A porta aberta no céu quer dizer que o futuro não será conhecido a partir das experiências na Terra. Vejam bem, a partir das previsões e adivinhações humanas, das vãs sutilezas da filosofia, e tampouco das especulações da própria ciência, da pseudociência, das teorias. Mas, na revelação de Jesus, através da visão do apóstolo João, o futuro só será realmente revelado e conhecido porque a porta do céu foi aberta, como aparece aí na figura, para mostrar o interior ali do trono, de onde parte toda a sabedoria, todo o conhecimento da realidade do mundo e das coisas que estão sujeitas à autoridade de Deus. Tanto o conhecimento da origem do mundo, revelado no capítulo 1 de Gênesis, quanto o destino futuro da criação em Apocalipse, criação hoje, claro, decaída devido ao pecado, elas só dizem respeito ao Criador, que se encontra no trono, ou seja, no centro de comando de todo o universo criado. Não importa o que aconteça na história do mundo onde a igreja está inserida, mesmo em meio a tantas misérias, catástrofes, maldades e desastres na terra, o Senhor continua soberano. Nada, absolutamente nada, foge ao seu controle. Vejamos essa próxima figura. De agora em diante, João verá eventos extraordinários sobre acontecimentos que impactariam o mundo e todo o futuro da humanidade. João não consegue achar palavras adequadas para descrever perfeitamente a aparência de Deus. Por quê? Porque Deus é indescritível. Por isso, João começa a explicar usando comparações com objetos já conhecidos, tal como semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, como mostra aí a figura. Pedras brilhantes que refletem a sua luz, a luz do Criador, e que provavelmente produzem o efeito de um arco-íris semelhante à esmeralda, que circundava o trono. O arco-íris, esse arco-íris semelhante à esmeralda, ele é um símbolo da aliança com Deus, de sua misericórdia e graça, pois Deus sustenta o seu povo e que, apesar de sua desobediência, ele não o destruirá. Havia também ao redor do trono 24 tronos. Veja que cena impressionante. E sobre os tronos estavam assentados 24 anciãos, vestidos de branco e que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Pastor e doutor Russell Shedd, aquele que nós estamos também considerando, o livro dele, ele entende
que o número 24 aí, dos 24 anciãos, é uma cifra completa, que sugere os 12 patriarcas das tribos de Israel, lá do Velho Testamento, e mais os 12 apóstolos agora do Novo Testamento, simbolizando dessa maneira a unidade dos salvos de todos os tempos, tanto daquela época quanto do tempo presente. E do trono saíam relâmpagos, e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 tochas, como que lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, é o que está escrito lá no texto. Alguns estudiosos argumentam que relâmpagos, vozes e trovões saem do trono de Deus, simbolizando o poder de Deus para julgar, porque ele vai julgar as nações mais à frente. As tochas diante do trono são identificadas como os 7 Espíritos de Deus, referente ao Espírito Santo. O número 7, ele aparece dezenas de vezes na Bíblia, e só aqui no livro de Apocalipse, e nas traduções mais recentes, ele aparece aí umas 30 vezes ou mais, e o 7, no caso, é um número que representa a perfeição. Também havia diante do trono, lá naquela visão impressionante, como que um mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono, e também em volta do trono, havia 4 seres viventes, cheios de olhos, por todos os lados, pela frente, por trás e por detrás também. O fato dos 4 seres viventes estarem cheios desses olhos, enfatiza a capacidade deles enxergarem absolutamente tudo. Então, ao redor de Deus estão servos capazes de ver tudo, absolutamente tudo que acontece, mostrando que nada, absolutamente nada, escapa ao conhecimento de Deus. E o primeiro ser vivente era semelhante, assim diz o texto, era semelhante a um leão. O segundo ser era semelhante a um touro. O terceiro tinha o rosto como de homem. E o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Vocês podem verificar aqui na figura, olha aqui, o rosto de homem, olha aqui o touro, é um boi, aqui o leão e aqui a águia. Esses 4 seres viventes lembram outras passagens lá do Antigo Testamento, que descrevem a presença de Deus. As visões, por exemplo, de Ezequiel são exemplos importantes, neste caso aí, pois falam de 4 seres viventes também, e com 4 rostos diferentes. Veja que a visão ela é bem semelhante. Rostos que correspondem a 4 criaturas que são vistas aqui. Lá a gente pode verificar isso lá em Ezequiel, no capítulo 1, a partir do verso 5. Ele chama esses seres viventes de querubins, ou seja, anjos, lá em Ezequiel 10, 9 até 17, e mostra o papel deles em defender, veja, o trono ali de Deus, do Altíssimo. Há também quem argumente que esses seres viventes representam, no céu, nesse momento, a criação dos animais e também do homem, lá, desde o princípio, lá no 1º capítulo de Gênesis, ali, quando o texto descreve ali aqueles 6 dias da criação. Os 4 seres viventes tinham, cada um, 6 asas, e não tinham descanso, nem de noite eles descansavam. E eles diziam:
Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Enquanto que os seres viventes, esses seres viventes que nós falamos agora, davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é Senhor nosso e Deus nosso de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Vimos então um resumo dos 4 primeiros capítulos e agora estamos aí caminhando para o final do nosso estudo, mas ainda estaremos vendo o capítulo 5. No capítulo 5, nós vamos colocar aqui o texto, que engloba praticamente todo o capítulo, que é lá Apocalipse, capítulo 5, versículos de 1 até 14. Então aí nós temos, eu vou ampliar aqui, nós temos aí esse texto, e ele diz assim: vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Lembre-se que na semana passada, na última aula, nós fizemos essa pergunta e falamos que hoje nós iríamos responder, ou seja, quem era aquele que seria digno de abrir, de romper os 7 selos e abrir o livro? Então agora nós estamos cumprindo isso que nós perguntamos lá, estamos respondendo, e aqui em Apocalipse 5, ele vai relatando aqui, como nós estamos já lendo. Vi também um anjo forte, aqui no versículo 2, 5:2, vi também um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Veja que cena impressionante. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Seguindo, Apocalipse 5, versículo 8 aí em diante, diz assim: logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos
prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo e língua e povos e nação. E para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era de miríades e miríades, e o número deles era miríades de milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e todas as coisas que neles há, dizerem: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O último versículo, então, 14, diz: E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Muito bem. Vocês, então, estão percebendo o que está acontecendo aqui, naquilo que nós lemos aqui, nesse capítulo 5 de Apocalipse? Veja que coisa impressionante. Somente Jesus é digno de abrir o livro selado, com 7 selos, pois foi ele quem se entregou para a remissão dos pecados da humanidade. Foi ele quem venceu a morte e é ele quem irá restaurar a terra e eliminar completamente toda a maldição gerada pelo pecado. Ninguém mais seria digno deste ato. Absolutamente ninguém mais. Nem eu, nem você, nenhum de nós. Nem mesmo um anjo poderoso. Somente Jesus, o Cordeiro, foi achado digno de romper os 7 selos e abrir definitivamente o livro. Aí, então, chegamos ao final do nosso estudo e no próximo domingo estaremos vendo o capítulo 6, que é aquele que a gente já vinha falando, que é o capítulo do rompimento dos 7 selos, quando o livro realmente será aberto, assim, paulatinamente, ele vai sendo aberto, selo por selo, e estaremos dando uma ênfase naquela parte dos 4 primeiros selos, onde fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então nós veremos o cavalgar desses cavaleiros ali, desses cavalos. Então são cavalos coloridos, têm várias cores, e aí nós vamos estar falando deles lá na nossa próxima aula. Vamos então ler aqui para concluir 1 João 2, versículo 28, que diz assim: E agora, filhinhos, permanecei, deixa eu abrir aqui para vocês, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança
e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Chegamos então ao final desse nosso estudo de hoje. Tenham todos vocês um ótimo domingo e uma semana aí pela frente abençoada. Examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Até o próximo domingo e um forte abraço a todos.